Salve a igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é a missionária Wanda pela misericórdia do Senhor, né? Hoje é o segundo dia da campanha Derrota do Gigante. Quem se propôs a levantar um jejum em favor dessa campanha, que Deus abençoe, amém? Quem estiver fazendo essa campanha comigo também, Deus te abençoe. Porque Davi, ele se propôs a lutar contra o gigante. Ele foi que foi. A única arma que ele tinha era as pedrinhas no alforje. Que ele pegou ali na hora. Falou, vou jogar. Então, pega a sua pedrinha aí, sua segunda pedrinha. Amém? Que hoje é o segundo dia da campanha Derrota do Gigante. Essa palavra se encontra aqui, quem está começando agora, 1 Samuel 17, capítulo 17, guerra entre os filisteus, ao 48, amém? 17, capítulo 17, ao 48, versículo 48. Versículo 48, Davi encontra-se com o gigante e o mata. Então eu quero dizer para você, igreja, qual o gigante que você tem na sua vida? Qual o gigante que você vai se levantar para Deus? Falar, não, Senhor, eu quero que o Senhor derrote esse gigante. De repente você está com uma causa na justiça que está difícil você resolver, não é? Você já lutou para um lado, você já lutou para o outro, você já fez jejum, você já fez campanha. De repente você está com uma doença que você nem avisou para a tua família. Você simplesmente, entendeu? Fez o exame e deu uma doença. E você não sabe como chegar na tua família para falar, tá? De repente você está preferindo confiar no Senhor. De repente você deve estar assim, poxa, eu prefiro confiar em Deus, confiar no Senhor. Então eu quero falar para a igreja, você está indo para o lado certo. Que de repente às vezes você quer desabafar com alguém, mas esse alguém não vai te entender. Tem uns que até escutam a gente, tem outros que já escutam e já critica, já leva para os 4 ventos da terra. É assim. Mas o melhor amigo que você fala e guarda para ele, e além de tudo te traz a cura, é Jesus Cristo. Amém? De repente você está com esse gigante. De repente você está, pensativa, poxa, como é que eu vou fazer? Tenho minha casa na hipoteca, tenho que pagar, eu não tenho dinheiro, né? Estou devendo agiota e só está dando juros e juros e juros e não tenho condições de pagar. De repente esse gigante é esse que você tem na sua vida. De repente você também pode ter aquele gigante, né, de um lar, casamento destruído, você não entende seu marido, você não entende o seu filho não te entende. Aquela confusão toda que nós, seres humanos, temos na igreja, nos nossos lares. Eu tenho vários gigantes, eu não tenho só um não, é vários. Amém? E estou lutando. E para a glória do Senhor. E o maior gigante eu venci de estar aqui na presença de Deus. Porque não é fácil não, igreja. Poucos tempos atrás eu estava desanimada mesmo. Ixi, eu falar a verdade, eu falava, ai Senhor, eu oro, busco. As pessoas têm mania de falar, tá passando por isso, porque tá fazendo isso, tá andando assim. Misericórdia, igreja. Não existe isso. Lê a Bíblia, que a palavra do Senhor fala. Está lá os vários profetas do Senhor que sofreu e servindo a Deus de verdade, de coração. Não estava em pecado.
como chama aquele profeta que teve aquela doença? Jó, né? Ele teve aquela doença de Chagas e ele orava para os filhos, pedia para Deus livramento para os filhos, orava para os empregados, orava para os bens dele, fazia só o bem. E tinha gente ainda que falava que ele estava no pecado. É, tem gente que é ousado, igreja. Tem gente que é ousado. Toca no vaso de Deus, sem saber o que o vaso passa. Né? Tem gente que ainda é atrevido. Mas, como Deus é um Deus que julga a nossa causa, julga tudo os nossos problemas, Ele sabe de todas as coisas, do que eu preciso, do que você precisa, né? Eu estou aqui porque eu preciso, igreja. Preciso muito, 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 muito. Então, eu creio que você também precisa, né? Creio que você está aí buscando a Deus porque você precisa. Então, vamos aí lutar junto comigo. Hoje, essa semana, um gigantão se levantou terrível, né? Comigo. Meu Deus. Meu Pai. De ajoelhei ali e falei, Jesus, eu não aguento mais. Não aguento. Seu bradou. Amém? É difícil. Então, igreja, saiba você como que você é na presença de Deus. Tem suas falhas? Amém? Tem gente que julga a irmã, a outra pessoa, nossa, tá lá no mundo. Ixi, aquela irmã, que isso? Tava bebendo, tava prostituindo, tava fazendo isso e aquilo. Tem muita gente que fala isso, né? Olha lá, agora já tá lá na igreja. Tem muitos que falam isso, né? Mas eu vou divertir uma coisa para você, não passando a mão no pecado, mas eu vou falar uma coisa para você. É melhor a pessoa sair da igreja e fazer os erros dela lá, e depois fazer os erros dela e pedir perdão para Deus. Não o que ela tem que fazer e depois correr para o braço do Senhor, mas ela admitir que ela errou, do que ficar na presença de Deus, na casa do Senhor, com engano. Tá entendendo, igreja? Felizmente tem muita gente que está assim, não todos, mas a maioria. Pega a Bíblia, prega, faz e acontece, e o culto dele está lá, pecando. Fuma escondido, bebe escondido, toma vinho, fala que é coisa que o vinho, Deus deixou o vinho para o povo beber, dentro da casa do Senhor. Está cobiçando a mulher do próximo, tanto faz o homem como a mulher, e está na casa do Senhor. Está com ódio do irmão, está com ódio da irmã dentro da igreja, e está tomando ceia, está na casa do Senhor. Não é assim? Isso não pode acontecer, igreja. Deus nos dá livre-arbítrio. Se eu e você pecarmos contra Deus, Ele nos perdoa. Ele sabe. Ainda que caia 7 vezes vos levantarei. Mas deixar o nome de Deus se escarnecer, não, igreja. Não sei porque Deus me levou para esse lado. Mas eu vou falar aquilo que Deus está colocando aqui na minha boca, amém? Não vamos sem engano. Os outros falaram, mas a irmã falou, falaram para mim que a irmã fez isso e aquilo. Ela está na igreja? Você está vendo se ela está lá tomando ceia? Você está vendo se ela está indo para a igreja lá tomar ceia, está lá pregando a palavra de Deus? Porque se você vê, você chama mais uma testemunha, e chama o pastor, e fala, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Chama ela no canto, chama o pastor, conversa com o pastor vai chamar ela, ou ele, não sei, ou o jovem, não sei, e vocês vai ter uma conversa e vai ser esclarecido. Tá? Porque dentro da casa do Senhor não pode ter engano. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Você tem que escolher. Às vezes a pessoa fica, nossa, a irmã tem uma vaidade, eu mesmo cansei de levar isso pra cara. A irmã Wanda é toda desconcertada, a irmã Wanda não sei o quê, tô nem aí, mano. Tô nem aí. Na presença de Deus, Deus me conhece. Claro, se eu estou numa igreja de doutrina, eu tenho que obedecer a doutrina da igreja. Eu estou lá, eu tenho que obedecer o pastor. O
pastor não gosta que usa calça, o pastor não gosta que usa brinco, o pastor não gosta que Deus deu essa missão para ele. Se eu estou lá, eu tenho que obedecer sim. Tá entendendo? Claro, isso é relativo, todos nós temos que obedecer. Eu já andei na igreja de doutrina, que eu andava doutrinada mesmo, mas eu amava e amo, eu amo a doutrina. Não sou contra a doutrina, amém? Eu não sou contra a doutrina, eu amo a doutrina. Mas, que nem eu estou falando para vocês, vamos nos doutrinar nosso pensamento e nossa boca. Eu não sei quantas coisas você passou para você estar aqui ouvindo essa live, assistindo essa live. Eu não sou digna, eu não sei pregar, não. Deus me deu os dons pela misericórdia de revelação, dom de expulsar, dom de cura, dom, um monte de dom. Só que de pregar, assim, eu não sei muito pregar, não. Mas ele me falou. Há 2, 3 anos atrás, ele falou, estou te dando um livro, que é a Bíblia, palavra desse tamanho. O pastor da igreja que eu estou frequentando aqui no Rio de Janeiro, ele vai colocar, vai dar aula, um pastor lá vai lá dar aula pra gente de teologia. Eu nunca me interessei para teologia, acho lindo, mas eu nunca me interessei. Só que dessa vez eu senti de fazer, entendeu? Mas eu não quero fazer para ficar, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, mas a gente tem que ter mais conhecimento, para não falar besteira diante de tantas coisas, para não pregar besteira, né? Nós temos que pregar a verdade. E pregar do jeito que Deus nos ensina. Amém? Porque cada um tem seu chamado, igreja. Cada um, a palavra do Senhor diz, fica na vocação que foi chamado. Então, temos que obedecer. Minha igreja que eu estou indo aqui no Rio de Janeiro, é igreja de doutrina. Minha igreja, tanto é que os pastores que eu estou indo aqui, eles eram da Deus é Amor. É uma igreja de doutrina. Não estou falando aqui placa de igreja, tá, igreja? Pelo amor do teu nome. Não estou pregando placa de igreja, estou apenas falando sobre a igreja que eles vieram. Entendeu? A placa da igreja nossa aqui é outra, mas o Senhor está abençoando eles. Amém? Então, a gente tem que ver, cada um sonda a si mesmo. Amém? E você, irmã, está tomando ceia magoada? Isso também é um pecado, irmã. Isso é fora de doutrina. O Espírito Santo de Deus manda falar para você. Não pode tocar, irmã. Ah, irmã, mas eu desci, já a presença de Deus, já pedi perdão, eu já perdoei. Perdoa não, irmã. Perdoa não. De jeito nenhum você perdoa. Não sei para quem está indo essa palavra, mas o Espírito Santo me impulsiona a falar. Você não perdoa. Quem não esquece, irmã, não perdoa. Quem não fala com o próximo, porque eu quero que Deus abençoe a irmã, mas ela longe de mim. Passa pela irmã, mal olha para a cara dela. Para, irmã. E vai tocar na ceia. Para de hipocrisia, pelo amor de Deus. O Espírito Santo de Deus manda falar assim. Me perdoa, não sei quem é a irmã, mas o Senhor fala desta maneira. Esse gigante tem que cair por terra da tua vida, irmã. Tá ouvindo? Não sei para quem vai essa palavra, mas Deus manda falar. Se conserta com a tua irmã, que você está magoado. Ou com o teu pastor, ou tua pastora, não sei, tua vizinha. Amém? E esquece. Se você perdoa, esquece. Tá? Enquanto você não perdoa, então não fala. Não fala que perdoa. Eu sou dessa maneira. Quando eu tenho uma cisma com a pessoa, eu sou uma pessoa que eu me afasto dela, eu não discuto, eu não brigo. Porque se eu abrir a boca para falar, eu vou ofender, que eu me conheço. Entendeu? Então o que acontece? Me afasto, fico no meu canto. Aí o que acontece? Aí naquela hora Deus vai limpando o meu corpo, vai limpando o meu coração. Acabou. Você falou, Jesus, me perdoa a minha ignorância. Sabe? E limpo, fico limpa diante de Deus. Nosso coração tem que ser coração de criança, irmã.
Não adianta. Coração de criança. A Bíblia fala que sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Por que simples como a pomba? A pomba tá ali, ó. Você joga você joga um brinquedo, uma pipoca para ela comer, ela corre e come. Não é assim? Ela vai lá e corre e come. Só que depois, a cobra é diferente. A cobra, ela se enrola e ela vai bem devagarinho para te atacar. Ela não faz barulho, ela não faz nada. Quando vê, ela já te atacou. Tá entendendo? Então, sede simples como a pomba e prudente como a serpente, igreja. Tem que ser assim. Ah, irmã, o que você quer dizer com isso? Fala menos e ora mais. Amém? É o que o Espírito Santo manda falar para a igreja. Fala menos e ora mais. Amém? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Me perdoa de eu falar assim, mas eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo começa a colocar, e eu tenho que falar. Deus está falando com alguém. De repente fala, nossa, irmã, eu oro, eu jejuo, não sei o quê. E aí? Às vezes a sua bênção está numa coisinha. Às vezes a minha grande vitória está numa coisinha assim. Por um eu meu, fica tardando. Eu tiro por mim. Eu sou uma pessoa, igreja, que parece que não. Eu vou só arquivando. Aí eu deixo na presença de Deus. Aí eu falo, ó, Senhor, tá aqui. Aí o Senhor vê que tem coisa que eu não sei digerir, o Senhor tira do meu coração. Tá entendendo? A mesma coisa Deus tira de você. Tá bom? Vai lá, irmã. Conserta com o teu pastor. Conserta com a irmã lá da igreja. Vai lá. Não toca na ceia assim, não. Você está trazendo doença para você, igreja. Morte espiritual. Amém? É como empurrar um carro quando acaba a gasolina, igreja. Pega o carro, acabou a gasolina, você tem que empurrar ele até você chegar no lugar para você colocar a gasolina para ele voltar a andar. Mesma coisa uma pessoa que não consegue perdoar. Diz que perdoa, mas não perdoa. Amém? Não perdoa. A palavra do Senhor de Deus disse assim. Os discípulos perguntou para Jesus, Pai, quem vai herdar o reino dos céus? Fez uma pergunta para ele, quando ele estava reunido ali, onde ele estava no jardim. O jardim é um lugar que ele sentava, o povo se sentava ali, quando ele ia orar com ele. Um deles perguntaram, quem vai herdar o reino dos céus, Senhor? O Senhor simplesmente falou para ele assim, aqueles que for limpo de mão e de coração. Esse sim vai herdar o reino do céu. Amém? Então, igreja, começa a se doutrinar por dentro primeiro, tá? Pede para Deus, Pai, me dá um coração puro. Puro. Ele vai dar. Tá bom? É o que o Espírito Santo de Deus manda avisar a igreja. Eu recebo para mim. Porque eu também, quando eu fico irada com alguma coisa, só Deus. Mas eu nem toco na ceia. Eu não. Tô nem aí se vão falar, nossa, a irmã tá no pecado. A irmã, porque não sei o quê. Pecado não é só adultério na igreja. Pecado não é só vício, não. Pecado não é só usar calça, usar brinco, usar batom. Isso não é pecado. Isso é usos e costume. Você tá entendendo? Adultério é prática, né? Usos e costume é roupas, brincos, essas coisas. O pecado, igreja, é você não ter um coração brando e não saber perdoar. E achar que você está certa. Não, eu achar que eu estou certa, eu estou certa.
Eu não fiz. Ela que errou comigo, é que ele errou. A gente tem essa mãe, eu tiro por mim, mãe. Eu tiro por mim, igreja. Mas eu fico tempo sem falar com a pessoa. Enquanto o meu coração não limpa, não adianta. Mas não falo mal, não critico, não faço nada. Só me afasto. Até Deus limpar todo o meu coração de novo. Aí quando Ele limpa tudo, eu vi que eu não tenho mais nenhuma vertigem. Aí sim. Aí eu pego e volto na presença de Deus ali, pronto. Santa Ceia, igreja, não é um suco de uva. Você vai lá e toma, enche o copo e toma pão. A partir do momento que é consagrado, apresentado diante de Deus, é o sangue dele. O pão é a carne dele. Amém? Pense nisso, irmãs. Pensa nisso, irmão. Se você não perdoa a tua esposa, você não perdoa teu esposo, você não perdoa a tua ex-mulher, mãe dos teus filhos, você não perdoa o teu ex-marido, seu primo, seu avô, não adianta. Vai fazer o quê? Tomar ceia, mano. Tomando ceia de mal com a irmã dentro da igreja ou dentro da sua casa, tá errado. Tá errado. Se não quiser falar mais, não quiser ouvir a live, amém, irmã, não posso fazer nada. Eu tenho que falar aquilo que Deus está mandando falar. Tá errado. Eu não sei quem é essa irmã, mas o Senhor está mandando eu falar. Se conserta, irmã. Se conserta, irmão. Com o teu irmão, com a tua irmã. Estou falando de conserto de material, estou falando espiritual. Vai lá e conversa com o teu irmão, tá bom? Pede perdão para Deus e pede perdão para a pessoa. E acabou. Se não quer pedir perdão, mas ó, pai, meu coração está limpo. E ele vai falar se tá ou não. Se não tiver também, ele vai te corrigir na hora. Pelo menos comigo é assim. Deus já pega eu pela orelha aqui assim, ó. E ele não tem dó, não. Deus tem dó de... Você pensa que Deus tem dó de mim? Tem muita gente que fala, nossa, mas Deus... A irmã Wanda anda assim, a irmã Wanda fala assada e Deus ainda... Dom não salva ninguém não, igreja. Para. Dom não salva ninguém. E nem tempo de igreja salva ninguém. O que salva é o coração da pessoa está puro diante de Deus e em obediência. Não é isso? Deus pode me usar à vontade. Mas se eu for falsa com Ele, jamais eu vou herdar o reino do céu, igreja. Jamais. Tá entendendo? Então vamos vigiar, igreja, tá bom? Vamos orar? Primeiro sal da igreja com a Santa Paz do Senhor. Amém? Recebe meu abraço. Bem forte, forte, tá? E receba o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele te abrace, te aconchega, te dá uma alegria, e que essa palavra que Ele me usou para falar seja para edificar, não para te destruir, tá bom? Que seja para te alegrar e você falar, não, realmente, é verdade, eu vou fazer isso, amém? E Ele te perdoa, amém, igreja? Então vamos lá orar? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, aqui me encontro na Tua presença, como pó, como cinza, como o resto de barro que eu sei que eu sou. Estou aqui diante do Senhor, o Senhor colocou algumas palavras para me falar para a igreja. Creio que eles vão entender, porque é o Espírito Santo do Senhor falando. Senhor Jesus Cristo, que eu fale somente a verdade e nada mais que a verdade diante do Senhor. Que eu não aumente nem diminua a Tua palavra. Que o meu eu caia por terra, que minha arrogância caia por terra, que a minha exaltação de si própria caia por terra. Mas que o Senhor cresça e permaneça na minha vida. Porque é tudo para a glória do Senhor. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um neste momento, dando alegria, dando paz, dando força, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Igreja, levanta as tuas mãos comigo agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu poder é o reino,
e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mas quem não entender que eu falei, quem não entender que eu preguei, volta o vídeo todo, assista 2, 3, 300 vezes, mas entenda o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para você. Amém? Então vamos lá. 17:48. Davi encontra com o gigante e mata, que é o 48. Na minha Bíblia está aqui, no versículo. Amém? E sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e ao encontrar-se com filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, caiu sobre o seu rosto e em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o mandou, aleluia Jesus, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram o filisteu até chegar ao vale até as portas de Ecrom. E caíram os feridos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então